Bom, boa noite a todos. Estamos esperando aqui o doutor Danilo. Vamos conectar com ele aqui para a gente começar a live. Já tem bastante gente. Bom, gente, boa noite. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade que a ATP fez o convite, né? E principalmente a Leonardo Camelo, futuro presidente Leonardo Camelo. O doutor Danilo já fez a solicitação aqui, vou autorizar. Doutor Danilo, Olá, gente. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. me escuta, Escuto, tudo bem? ótimo. Ótimo. Eu estava dando boa noite aqui para o pessoal, fazendo a introdução. Hoje aqui a gente trouxe o doutor Danilo, que é juiz do trabalho do TRT na Bahia, mestre, professor, e vai falar aqui um pouco para a gente de subordinação potencial. Esse assunto, essa questão da subordinação hoje em dia, principalmente aí com essas novas formas de trabalho, toda a modificação que o mercado e que a sociedade produtiva vem acarretando aí no trabalho, né, nas formas de trabalho. O conceito de subordinação, acredito que é a parte mais importante do direito do trabalho, e esse tema é muito importante e traz para a gente, né, muito interesse. Eu estou aqui ansioso para ouvir o que o doutor Danilo tem a dizer, né? E aí, doutor, o que a gente pode esperar aí dessa subordinação potencial? Olha, Arthur, antes de mais nada, agradecer o convite. Em nome da ATTP, é algo realmente muito prazeroso para mim ter a oportunidade de debater a temática da teoria da subordinação potencial. Um abraço a todos que nos acompanham aqui nessa live e que poderão assistir, certamente vocês deixarão salvo aí no perfil da associação. Enfim, é algo realmente bastante salutar ter a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da ideia que gira em torno da teoria da subordinação potencial, que é um tema que particularmente já pesquiso há cerca de uma década. Eu entrei no mestrado da Universidade Federal da Bahia em 2009 e defendi minha dissertação de mestrado em 2011. Já estamos em 2020, então no mínimo eu pesquiso esse tema aí desde 2009. E de lá para cá, muita coisa fez com que o debate se intensificasse, porque a época em que elaborei a pesquisa, que acabou culminando na teoria da subordinação potencial e culminou na publicação de um livro que foi publicado e editado pela editora LTR com essa temática da subordinação potencial, eu me deparei muito com aquela dificuldade que nós possuímos e possuíamos à época e hoje talvez ainda mais, de diferenciar um trabalhador autônomo de um trabalhador efetivamente subordinado, porque o mundo do trabalho passa desde o advento do modelo toyotista de produção por uma verdadeira reestruturação produtiva. Então, aquela empresa típica do Fordismo, que era aquela empresa vertical, aquela empresa que concentrava todo o processo produtivo, que fazia da heterodireção a sua marca principal, ela deixava muito claro quem era o trabalhador subordinado, aquele trabalhador sujeito às ordens diretas do empregador.
Só que com o processo de reestruturação produtiva, o advento do toyotismo, ou também chamado de ionismo, a horizontalização da empresa, novos paradigmas de modelo de produção fizeram com que a gente passasse a ter uma outra forma de exploração do trabalho alheio, uma forma bastante fluida, uma forma bastante indireta de exploração do trabalho alheio, e aí fenômenos que fizeram com que começássemos a usar várias expressões para se referir ao trabalhador, como parceiro, como meeiro, como parasubordinado, como autônomo economicamente dependente, enfim, muito surgiu dentro dessa dicotomia clássica entre autônomo e subordinado. E em determinado momento a gente passou a perceber que não é que estivessem surgindo novas espécies de trabalhadores. O que havia apenas era uma mudança natural do mundo do trabalho em face da reestruturação produtiva que demandava uma reformulação da definição de subordinação jurídica. E alguns conceitos surgem nessa linha de pensamento. Eu posso exemplificar aqui a subordinação objetiva do Arion Sayão Romita, a subordinação estrutural do ministro Maurício Coutinho Delgado, a subordinação integrativa da colega Lorena Vasconcelos Porto. Enfim, nós temos algumas subordinações que surgem, algumas propostas de subordinação que surgem nessa perspectiva de atualizar o conceito de subordinação jurídica. E aqui eu trago que a subordinação potencial não foge a essa regra. O que se busca com a teoria da subordinação potencial é trazer o conceito da subordinação jurídica para o momento contemporâneo em termos de mundo do trabalho. O curioso é que depois do desenvolvimento da subordinação potencial, nós passamos por uma nova reformulação do mundo do trabalho com o advento da chamada Sociedade 4.0 ou Revolução 4.0, que traz à tona essas economias de compartilhamento, essas empresas aplicativo, que fizeram surgir também novos paradigmas de subordinação jurídica. A gente já ouve falar hoje em dia em subordinação uberiana, a gente já ouve falar em substituição de subordinação por controle. Enfim, em resumo, o que a gente percebe é que identificar subordinação jurídica sempre foi e sempre será o grande desafio do direito do trabalho. Porque a subordinação jurídica é realmente a pedra angular do direito do trabalho, é aquilo que faz com que se identifique a relação de emprego em um contexto de várias formas de relação de trabalho. Se o mundo do trabalho é dinâmico, se as relações de trabalho se alteram, se a tecnologia interfere na forma de prestação e exploração do trabalho alheio, é fundamental que o direito acompanhe essa evolução. E o direito só vai acompanhar essa evolução na medida em que nós, todos nós, intérpretes do direito, tivermos a capacidade de atribuir o sentido e o alcance a um determinado instituto, no nosso caso, subordinação jurídica, que seja capaz de aproximar esse instituto da realidade social. O nosso grande desafio, enquanto intérpretes do direito, é atribuir o sentido e o alcance a um determinado texto normativo que seja capaz de aproximar esse texto da realidade social. O que significa dizer que qualquer definição de subordinação jurídica no contexto atual tem que estar alinhada a todas essas perspectivas de mudanças substanciais no mundo do trabalho, desde o advento do toyotismo e agora, mais recentemente, com a figura do capitalismo 4.0, com a figura das empresas aplicativo, com a figura das economias compartilhadas ou de compartilhamento. Realmente, a temática é de importância salutar. Acho que o balizador do direito do trabalho é justamente a subordinação. E o conceito de subordinação, eu inclusive estava pesquisando sobre o assunto e me deparei com a sua dissertação do mestrado, vi realmente que já tem um tempo já.
Esse tema subordinação, esse conceito de subordinação, ele é meio que estanque, né? Ele não está sofrendo uma evolução, né? As relações do trabalho, elas são modificadas dia a dia, tempo a tempo. E é muito importante que esse conceito também evolua na mesma proporção, não é? Eu ouvi falar, eu queria saber, na realidade, o que se trata a subordinação potencial? Qual a demonstração da subordinação potencial? É para ampliar o conceito da subordinação, para abarcar que tipo de relações do trabalho? Essa é a minha dúvida. Quando eu parto da ideia da subordinação potencial, eu parto de um paradigma específico, que é o seguinte: há várias formas de prestação de serviços. A dicotomia clássica entre autonomia e subordinação é pautada historicamente no recebimento de ordens diretas do empregado em relação ao empregador. Então, é como se chegássemos numa audiência trabalhista e o juiz perguntasse ao empregado: você recebia ordens de quem? Perguntasse ao empregado, não, perguntasse ao reclamante: você recebia ordem de quem? Se o reclamante vier a responder: não tinha ninguém que me dava ordens, não. Muito provavelmente haverá um elemento sedutor que nos fará encerrar aquela instrução. Pronto, não preciso de mais nada. Ele já disse que não recebia ordens, instrução encerrada, confissão real, autos conclusos para julgamento, julgue improcedentes as pretensões. Isso é sedutor, porque isso é um diálogo com a noção clássica de subordinação jurídica. Só que esse fenômeno de reestruturação produtiva criou um sem número de relações de trabalho que não são pautadas nessas ordens diretas do empregador perante o empregado. Existem várias formas, desde o advento do toyotismo, de exercer subordinação sobre o trabalhador mediante outros elementos, que não ordens diretas. A partir dessa premissa, eu parto para uma segunda premissa, que é o seguinte: o que faz de alguém efetivamente autônomo no âmbito do sistema capitalista de produção é o fato desse alguém ser proprietário dos meios de produção, capital e trabalho. Então, se eu sou proprietário dos meios de produção, capital e trabalho, eu tenho dentro da minha ótica uma autonomia enquanto trabalhador. De outro modo, se eu tenho apenas a minha força de trabalho colocada no mercado de trabalho em troca de um preço, eu não sou proprietário dos meios de produção, então eu não sou capital, eu sou trabalho. A gente tem essa dicotomia definida no âmbito do sistema capitalista de produção, e o sistema capitalista de produção é construído com base sólida na relação capital e trabalho. Então, se eu tenho apenas a minha força de trabalho que eu coloco no mercado em troca de um preço, eu coloco esse trabalho à disposição de alguém que é detentor dos meios de produção. Eu, trabalhador, presto serviços para alguém que é proprietário dos meios de produção. Como esse alguém é proprietário dos meios de produção, esse alguém pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, tem potencialmente o direito de dirigir a minha atividade. Aí eu chego no poder diretivo, ou naquilo que a gente conhece como poder diretivo. O poder diretivo daquele que é proprietário dos meios de produção, ele é potencial. Ou seja, o proprietário dos meios de produção tem potencialmente o direito de dirigir e controlar o trabalho alheio. Agora, se o proprietário dos meios de produção vai fazer isso ou não, e em que intensidade ele fará isso, isso depende apenas da sua forma de produção, da sua forma de exploração da atividade econômica. Há empresas do tipo fordista que precisam exercer de maneira intensa esse poder diretivo. E a gente encontra empresas dessa natureza a cada canto. O fordismo não acabou, ele apenas não é mais hegemônico,
Mas existem empresas tipicamente fordistas. Você chega numa loja de fast food e ali você vê trabalhadores tipicamente dentro do modelo fordista, com farda, com crachá, submetido a todo um padrão de heterodireção. Então, essa empresa, ela tem o seu modelo de produção pautado no exercício da subordinação intensa. Mas há outras empresas que repensaram sua forma de produzir e chegaram à conclusão de que ela não precisa dar ordens ao trabalhador. Ela não precisa sequer ter contato físico com o trabalhador. Ela não precisa sequer ter contato semanal com o trabalhador. Essa empresa, então, ela continua tendo a potencialidade do poder diretivo, mas ela resolve não exercer, ou exercer de uma maneira singela, ou exercer de uma maneira rarefeita. Mas isso continua sob a sua tutela, porque o poder diretivo ele existe em potencial para aqueles que são proprietários dos meios de produção. Como a relação de emprego ou a relação de subordinação é uma relação de contraface ao poder diretivo, se pegarmos uma moeda, nós teremos de um lado a cara, leia-se, a subordinação, e do outro lado teremos a coroa, que é o poder diretivo. Então, há algo que é efetivamente contraface um do outro. Então, nós temos o poder diretivo de um lado e nós temos a subordinação do outro. O que eu quero dizer, então, é se o proprietário dos meios de produção possui potencialmente a prerrogativa de dirigir o trabalho alheio, isso quer dizer que, do outro lado, o trabalhador é potencialmente subordinado. Aí alguém poderia me indagar. Ora, Danilo, então, todo mundo vai ser subordinado? Pontuo que não. Há um elemento importante a ser destacado disso. Dentro da definição de subordinação jurídica, eu trago um elemento objetivo para a subordinação jurídica potencial, que é o proprietário dos meios de produção, que é o trabalhador, receber menos de 50% do resultado econômico do trabalho prestado. Então, para que se encaixe no conceito de subordinação jurídica, o trabalhador tem que receber menos de 50% do resultado econômico do trabalho prestado. E um outro elemento importante que eu destaco: dizer que o trabalhador é subordinado, mesmo que seja potencialmente subordinado, não quer dizer que ele é empregado, porque a caracterização da relação de emprego, ela depende também da observância de outros requisitos, que nós sabemos que se extraem dos artigos 2º e 3º da CLT, que são pessoalidade, não eventualidade e onerosidade. Então, ao dizer que alguém é potencialmente subordinado, eu não estou dizendo que esse alguém é empregado. Eu estou falando apenas da subordinação jurídica. Precisamos, então, averiguar a presença dos demais requisitos da relação de emprego para identificar, naquele caso concreto, se há efetivamente ou não uma relação de emprego. Em resumo, a proposta da subordinação potencial, ela busca quebrar um paradigma, que é o paradigma que associa subordinação a ordens diretas, subordinação a exercício direto do poder diretivo. Pode ser que o trabalhador não receba ordens diretas, mas mesmo assim que ele seja subordinado. Tudo depende da análise do caso concreto. Eu acredito que de lá, desde da dissertação até agora, a gente já teve, inclusive, avanço com a introdução de subordinação, diga-se, virtual, né, com a introdução do artigo 6º lá que fala em meios telemáticos e virtuais que equiparam-se à subordinação direta, não é? Mas, além disso, esse pressuposto objetivo que o senhor colocou de 50% do trabalho, eu fiquei pensando, não seria necessário, portanto, uma alteração legislativa para que a subordinação potencial viesse a ser aplicada dentro do contexto jurídico, dentro das leis, viesse a ser aplicada efetivamente?
Olha, Arthur, me parece que não. Eu abordo isso no livro, inclusive. Porque a minha visão do direito é uma visão que faz com que o conceito de norma jurídica não se confunda com o conceito de texto. Norma jurídica é o resultado de um texto interpretado. Ou seja, norma jurídica depende de um binômio texto mais interpretação. Se a gente abrir o artigo 3º da CLT, a gente não vai encontrar sequer a expressão subordinação. A expressão que estará lá será dependência. Ora, como é que dependência virou subordinação? Dependência virou subordinação a partir de um processo interpretativo, que caminhou pela dependência econômica, dependência técnica, dependência social, até chegar à subordinação jurídica. Então, é esse mesmo processo interpretativo que pode fazer com que dependência se torne subordinação potencial. E há um elemento importante aqui também, independentemente de alteração legislativa, já respondendo mais diretamente a sua pergunta, é apenas um processo interpretativo de um conceito jurídico indeterminado que é, diga-se de passagem, dependência. Sequer é subordinação. Mas há um outro elemento interessante que eu preciso chamar a atenção aqui com vocês também, que é o seguinte. Dentro da proposta que trago, da subordinação potencial, eu trago isso, inclusive, de maneira bastante honesta no livro, ao dizer o seguinte: essa proposta de subordinação potencial, ela é residual. O que é que eu quero dizer com isso? Pode ser que você nem se preocupe com ela. Em que sentido? Imaginemos que você esteja identificando um trabalhador e perceba que esse trabalhador recebia ordens diretas de alguém, de um superior hierárquico. Se você se perguntar, imaginem, tá? Vamos imaginar aqui. Ele recebia ordens diretas e recebia 51% ou recebia 60% do proveito econômico do trabalho prestado. Repare o que eu estou te dizendo. Ele recebia ordens diretas, mas recebia 60% do resultado econômico do trabalho prestado. Pelo critério da subordinação potencial, ele não seria subordinado. Por quê? Porque ele recebe 60% do proveito econômico do trabalho prestado. Mas pelo primeiro critério de subordinação, que é a subordinação jurídica clássica, ele é empregado, porque ele recebia ordens diretas. Então, a minha proposta de subordinação potencial, ela não exclui as propostas anteriores de subordinação. Eu apenas busco trazer uma concepção de que a subordinação jurídica ela tem várias dimensões. E nessas dimensões, a gente não pode parar na primeira. Ou seja, se eu investigar a subordinação jurídica clássica em um trabalhador e não encontrar a subordinação jurídica clássica, foi o início da nossa live. Quando eu brinquei aqui que no instrução processual você pergunta para um trabalhador, você recebia ordem de alguém? Ele dizia não. Aí você fazia o quê? Instrução encerrada, autos conclusos para julgamento. Não, a gente não pode mais fazer isso. Quando ele diz que não recebia ordem de ninguém, a conclusão que eu posso chegar, a conclusão que você pode chegar, é que ele não era subordinado classicamente. Mas ele poderia ser subordinado de outra maneira. Subordinado de forma objetiva, subordinado de forma estrutural, subordinado de forma integrativa e subordinado de forma potencial. Então, a gente vai buscar a subordinação potencial como mais uma dimensão da subordinação jurídica, porque a definição e o conceito de subordinação jurídica não admite mais apenas e tão somente a sua dimensão clássica. Exatamente. Quanto mais se fala sobre esse assunto, quanto mais se debate nesse assunto, mais me vem com clareza essa ideia de que se o direito do trabalho permanecer com esse conceito de subordinação estanque, clássico, né, nesse modelo que foi pensado para um modelo produtivo que hoje em dia já não é majoritário, né, a tendência é que o direito do trabalho ele não seja mais aplicável também, não é? Porque o modelo de produção vai alterando, o conceito também deve ser flexível. E muito importante, o senhor chamou a atenção com relação à questão do texto jurídico. O texto jurídico sequer traz a palavra subordinação, não é? Eu acredito, eu concordo
com a afirmação de que não se deveria realmente, não seria necessária a alteração legislativa para se trabalhar a evolução de um conceito jurídico, né? Agora, eu estava escutando e estava, quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu tinha ouvido falar na subordinação estrutural, né? E aí eu queria que o senhor me dissesse se esse conceito de subordinação potencial não seria muito parecido com o conceito de subordinação estrutural, né? O ministro Maurício Godinho introduziu há certo tempo, que me parece muito com o conceito de uma subordinação ao meio produtivo, né? A estrutura organizacional da empresa. Não seria muito parecido? É algo similar? Tem alguma diferença? A proposta da subordinação estrutural, ela foi construída dentro de um contexto mais específico relacionado à terceirização. E, inclusive, é de se reconhecer que a gente precisa fazer uma nova reflexão sobre a subordinação estrutural, porque a partir do momento em que a lei e o Supremo Tribunal Federal reconhecem a possibilidade da terceirização fim, isso acaba trazendo fortes impactos na própria construção doutrinária da subordinação estrutural, mas ela tem um foco mais específico na parte da terceirização. E me diga, a subordinação potencial poderia ser, por exemplo, usado nesse caso, né, em questões de terceirização? Ou o senhor, eu queria trazer um pouco mais do aspecto prático. Já vê alguns tribunais se debaterem, se encarar algum fato concreto que demonstre algum tipo de relação com subordinação potencial? Olha, nesse caso específico da terceirização, com a permissão legislativa e jurisprudencial da terceirização de atividade fim, me parece que a caracterização da relação de emprego do trabalhador terceirizado com o tomador de serviços vai depender necessariamente de uma relação de subordinação jurídica clássica. Ou seja, vai depender da comprovação de que o trabalhador terceirizado estava, de fato, recebendo ordens diretas do tomador de serviços. Então, quando a gente passa por essa reformulação jurisprudencial e legislativa a permitir a terceirização de atividade fim, me faz entender que a caracterização da relação de emprego de um trabalhador terceirizado com o tomador de serviços depende necessariamente da comprovação da subordinação jurídica clássica. A subordinação potencial ela é mais voltada para relações bilaterais, trabalhador e tomador de serviços, sobretudo para aquelas situações daquelas zonas cinzentas. Então, mas, por exemplo, eu estive pensando, um autônomo, um representante comercial exclusivo, né, o que tem um único contrato, ou ainda mais um trabalhador... Muitas situações assim, que envolvem... Um trabalhador remoto. Ou profissionais de saúde, as questões que envolvem profissionais de saúde também são muito delicadas nesse ponto, porque a grande maioria não tem ali uma relação de emprego caracterizada sob aquele argumento de que não recebe ordem, de que pode atender o cliente que quiser, mas aí você olha numa relação de um médico com a clínica, por exemplo, e vê que o médico recebe 40% do valor da consulta, você começa a identificar ali que a clínica é a proprietária dos meios de produção, o médico só tem sua força de trabalho e ali existe uma subordinação potencial. Seria um exemplo possível de aplicação a depender do caso concreto. Uhum. Uma última pergunta que eu teria seria se de lá para cá, desde o início da formulação da teoria, da tese, já houve análise de tribunal que analisa a questão da subordinação potencial? Olha, eu nunca vi expressamente numa decisão, mas assim, é um tema que, sem sombra de dúvidas. E aí eu falo da subordinação
subordinação, da reformulação do conceito de subordinação em geral, tá certo? Ou seja, a gente vê muito acompanhar essa análise holística da subordinação. Já tive situações de colegas, advogados, inclusive, que citaram que na sustentação oral, o voto do relator foi no sentido da subordinação potencial, coisas do gênero. Mas, e nesse ponto eu sou bastante tranquilo, não tenho nenhum apego à expressão em si, subordinação potencial. A minha grande intenção ali foi propor o debate, foi propor a reflexão, foi permitir que a gente continuasse pensando sobre subordinação jurídica, porque a gente não poderia realmente, não pode resumir subordinação jurídica a recebimento de ordens. Eu acho que essa é a grande mensagem da subordinação potencial. Tem uma pergunta aqui que se relaciona com esses trabalhadores de aplicativo. Talvez seja uma questão que poderia, eu acho, bem próxima do conceito, não? Mas tem um grande desafio aí, porque esses trabalhadores aplicativos, geralmente, eles recebem um percentual elevado daquele valor da corrida ali. Eu não estou dizendo aqui que esses trabalhadores não são subordinados, não é isso. Eu estou dizendo apenas que pode ser que quando a gente analise o tema sob a ótica da subordinação potencial, a gente não identifique subordinação. Mas ele pode ser subordinado, e há quem entenda isso, pela noção clássica de subordinação até mesmo. Porque há quem entenda que o algoritmo, ou seja, da forma que é trazido ali o controle da atividade, acaba subordinando de maneira clássica aquele motorista aplicativo que não tem como escolher o preço, não tem uma efetiva liberdade na condução do seu trabalho. Eu acho que principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, essa questão de trabalhadores remotos, trabalhadores de aplicativos, essa questão da subordinação vai ser realmente um tema bastante em voga, que a gente vai revisitar bastante. Tenho certeza também. Portanto, alguma coisa mais a esclarecer, doutor? As minhas perguntas aqui já encerraram. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de debater com vocês. Agradeço muito. É sempre uma honra. Eu tenho um carinho muito grande aí por todos que se predispõem a debater temas importantes e delicados como esse da subordinação potencial. Eu queria deixar aqui só 2 convites, se você me permite esse espaço. Quem quiser acompanhar aí algumas reflexões, claro, eu faço na página do Instagram, @Danilo Gonçalves Gaspar. Receberei aí todos com o maior prazer. E queria convidar todos para um evento que faremos no sábado, que ocorrerá das 8h45 até por volta das 16h30. Vai ser um evento absolutamente gratuito, um seminário online, com a participação de grandes nomes. A abertura vai ser com Fred Didier e o encerramento vai ser com o ministro corregedor do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Aloysio Correia da Veiga. Teremos Sérgio Torres, teremos o ministro Augusto, teremos o ministro Cláudio Brandão, teremos o desembargador Bento Herculano, Rafael Miziara, Yuri, Fabrício, enfim, mais de 20 palestrantes ao longo desse evento. Vai ser uma honra receber vocês lá no sábado agora, 20 de junho, quando a gente vai ter esse evento online, absolutamente gratuito, vai ser transmitido no canal do YouTube do Instituto Trabalho em Debate. Basta olhar no YouTube Instituto Trabalho em Debate, se inscrever no canal e só há uma taxa para quem quiser o certificado, que aí a gente tem ali no âmbito tem um link lá, uma inscrição no Simpla, só para quem quiser o certificado. E tem muita gente aí, eu vi 2 mensagens aqui, deve ser pessoas que de alguma maneira já acompanharam alguma live minha e sabem que eu gosto dessa parte de arte, de música, de poesia, etc. E aí até pontuar aí, você podia declamar, Danilo. Eu não vou declamar nada meu, não, mas eu vou deixar aqui uma mensagem a partir de uma poesia de um querido amigo, conterrâneo baiano, com certeza todos vocês conhecem, que é Rodolfo Pamplona Filho. E não deixe de procurar o texto integral dessa poesia dele, que se chama Desestruturação Produtiva. Se vocês colocarem no Google aí, vocês encontram. E aí, no finalzinho dela,
ele diz assim: já fui PJ, já fui parceiro, fui colaborador, fui meieiro, e no final ele diz: para subordinado ou não, a única coisa que eu não deixei de ser foi explorado. Isso quer dizer que a gente pode chamar o trabalhador de diversos nomes. Se na essência aquele trabalhador só tiver a sua força de trabalho para colocar a venda no mercado em troca de um preço, esse trabalhador precisa de uma proteção do Estado, esse trabalhador precisa de uma tutela jurídica que lhe permita uma prestação de serviços dentro de um postulado de dignidade da pessoa humana. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado a todos. Contem sempre comigo. Muito axé para todos vocês. Tô, Danilo, eu que agradeço. Vou utilizar agora aqui em nome da ATP para agradecer bastante o espaço, a palestra, né, a aula que a gente tem. A gente conseguir beber direto da fonte é muito bom. Ouvir o da própria pessoa que pensou, né, como é o conceito, o que acha. Isso é fundamental, é excelente. Eu queria agradecer bastante por o senhor ter dedicado esse tempo aí para a gente, né? E é isso aí. Um Contem abraço sempre para todo comigo. mundo que participou. Contem Fica sempre lá, um comigo. abraço, doutor. Grande abraço e cuidem. Tchau, tchau.